história, né, o livro Os Mensageiros começa agora. Então vamos pedir a bênção de Deus, nosso Pai, pedindo que Ele nos conceda a permissão desse estudo, mais uma vez, com a presença dos nossos mensageiros, daqueles que no plano espiritual nos ajudam, favorecendo a nossa compreensão, deixando os nossos corações mais suscetíveis também a sentirmos toda a lição, todo o ensinamento que tem através dessas palavras de André Luiz, o nosso querido Chico Xavier nos deu como presente mais um livro, e que quando nós nos unimos buscando a vibração de um livro, nós sabemos que nós alcançamos a esfera de onde esse livro nasceu. Então que nós também pedindo a permissão da espiritualidade, né, que compôs e que formou esse livro, sabendo das nossas limitações, pedimos perdão, né, pela nossa limitação, mas que eles possam estar presentes nesse momento, que eles possam também favorecer a nossa compreensão, que eu tenho certeza que o intuito deles era trazer tudo isso que nós temos de verdades, né, no plano espiritual para o nosso conhecimento. Então, que eles também possam ajudar para que isso tudo aconteça com a nossa boa vontade, com a nossa disposição nesses momentos de domingo que vão se iniciar a partir de hoje. Que assim seja. Então, eu quero só lembrar rapidamente o finzinho da história do nosso lar, para que a gente já comece o Mensageiros sintonizado nessa sequência, né? Então, vocês se lembram que o André Luiz, no último capítulo, ele estava passando uma dificuldade na casa dele, né? Ele teve a permissão de visitar a casa dele. Ficou surpreso porque a mulher dele tinha se casado novamente, as filhas, nem todas, né? Ainda guardavam uma recordação constante dele. Então, ele estava passando um apuro espiritual. E tem um momento do livro lá que ele passa a noite, né, ali sem saber o que fazer. Ele sabia que ele já não tinha que reagir contra tudo aquilo, mas ele não conseguia dar um passo adiante. Então eu vou só ler um trechinho aqui para a gente se lembrar. E ele fala assim: roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Então, a partir desse momento que ele rompeu uma barreira, né, de ciúme, de sentimento de posse que ele tinha com a esposa, ele pede a Deus isso e começa a enxergar os dois ali, né, a Zélia e o novo marido, como irmãos. E aí ele fala um pouquinho mais adiante. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, tanto é que esse passo que ele conseguiu dar, então isso que eu acho importante a gente entender, que apesar de todo o conhecimento que a gente vai adquirindo aqui nos estudos e tudo mais, na vivência da religião, não é só do espiritismo, de todas as religiões, se a gente não romper alguns laços de inferioridade que a gente tem dentro dos nossos sentimentos, a gente não consegue dar esse passo adiante. Não consegue iniciar uma renovação. A gente fica estacionado. E o capítulo 1º do livro Os Mensageiros, o título dele é justamente esse, renovação. E foi a partir desse ponto que o André Luiz também ele foi reconhecido ali como cidadão do nosso lar. Vocês lembram que daí ele já estava começando a ajudar de verdade, né? A ex-esposa e o novo marido, indo e vindo do nosso lar, e numa dessas vindas, dessas voltas dele para o nosso lar, ele é recebido por um grande número de amigos dele ali, né? Inclusive o Clarencio, que confere a ele o título de cidadão do nosso lar. Dali para frente ele falou: você não é mais um tutelado meu, você agora é um cidadão, adquiriu esse direito por ter rompido esses laços de inferioridade.
Então, e ele termina ainda por mais um trecho ali do fim do último capítulo falando assim: naqueles rápidos 7 dias, ele passou uma semana, né, ali na casa dele, na terra. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. Então, nós ainda estamos buscando aprender tudo isso. E aí foi nesse sentimento, então, de renovação que o André Luiz já estava vivendo. Ele voltou a trabalhar nas câmaras de retificação, ali no Ministério da Regeneração, mas já com um sentimento totalmente novo. Ele já estava aprendendo muita coisa, mas só agora ele tinha se sentindo libertado de sentimentos que seguravam ele ainda naquela inferioridade. Então vamos começar o primeiro capítulo. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa que se lembre ou queira comentar do finzinho do nosso lar, senão a gente já começa o Renovação. Eu tinha uma parte que eu achei interessante, Marco, que fala que ele começa, como é que se fala, que ele começa a se movimentar Mais rapidamente? mais rapidamente, mas que daí que comentam com ele que muitos podiam fazer isso lá no nosso lar, mas não faziam em respeito aos outros. É isso mesmo, Lela. Ele fala justamente isso, que ele realmente já começava a poder volitar com facilidade e que realmente a maioria dos habitantes do nosso lar já tinham essa capacidade. Só não usavam ainda por respeito aos outros, né? Para não fazer com que os outros se sentissem inferiores. Oi, Thelma, boa noite. Seja bem-vinda. A gente está começando. Eu só fiz um ligeiro lembrete aí do último capítulo, do finzinho do livro Nosso Lar. E agora nós vamos começar agora, o capítulo 1, que se chama Renovação. Então eu estava só falando isso, que o André Luiz agora estava ainda trabalhando nas câmaras de retificação, mas já com sentimentos novos, compreensão nova. E aí então começa. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Então aí ele está descrevendo justamente isso, que ele se sentia completamente diferente, mais leve mesmo. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Então, tirando da gente essa questão do que muitas vezes a gente acredita que acontecem milagres, né? Que a gente, de uma hora para outra, a gente se eleva, somente porque a gente passa a ser mais religioso ou não. Porque existem pessoas que, na verdade, passam uma vida inteira seguindo a uma religião, mas não conseguem se desvencilhar desses laços inferiores. E aí que vem a surpresa, né, do lado de lá. A exemplo de vários casos que aconteceu no livro Nosso Lar. Um dos que eu me lembro é daquela senhora que ia na missa toda semana, pagava o dízimo, e ela passou mais de 50 anos no umbral, porque ela achava que isso bastasse. Mas ela ainda dentro dela cultivava aquele sentimento de que achava que os escravos dela não eram gente, não eram irmãos e tudo aquilo. Mas isso é só um exemplo, porque nós estamos aqui para elevar os nossos sentimentos, mas não só elevar os sentimentos que nós já temos de bom, é para a gente conseguir se livrar dos sentimentos que nós temos de ruim. São esses laços de inferioridade que muitas vezes a gente não consegue facilmente se desfazer. E é o que ele está falando ali. Já fazia um ano que o André Luiz estava trabalhando no nosso lar, já faziam 8 anos que ele tinha passado pelo umbral, né? E só agora ele está falando que ele está conseguindo se sentir liberto daquele sentimento de posse, de ciúme e de uma série de coisas. E ele falando isso não se deu de forma espontânea, foi um processo. Um processo que dependeu de instrução que ele recebeu, de amigos que puderam ajudá-lo e também de esforço pessoal que ele acabou fazendo. Sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Então só ele sabia o quanto realmente aquilo tinha sido difícil. Não foi um movimento simples. Então isso também serve de lição para a gente, porque às vezes a gente passa por dificuldade e quer que tudo se transforme somente porque a gente pede ao Pai.
Mas não, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte e não é de uma hora para outra. A gente tem que insistir, a gente tem que continuar para que isso seja trabalhado. Mas a gente tem que estar disposto a algumas mudanças. Senão, mesmo a gente esperando, mesmo a gente orando, as coisas ainda não acontecem. Guardava a certeza de que os amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Então, aquilo que eu falei, um dos componentes dessa transição é o auxílio de amigos, é o auxílio de almas que nos amam, que nos querem bem, que constantemente nos trazem esses recursos. Mas não é só isso. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Então ele percebeu, né, que realmente aquele sentimento difícil que ele estava lidando com relação à esposa, ele começou a enxergar que realmente eles estavam bem, eles eram necessários uns para os outros, e dali para frente ele conseguiu se libertar e começou a procurar outras preocupações, porque apesar de todo o trabalho que ele fez no nosso lar durante todo esse um ano, vocês se lembram que durante o livro inteiro isso amargurava o coração dele. O tempo todo ele queria conversar com alguém, ele queria concessão do plano espiritual superior para poder deixar com que ele voltasse para a Terra, para poder visitar a esposa e os filhos, achando que eles estavam precisando muito dele. E a espiritualidade não autorizou enquanto aquilo não era realmente útil, tanto para o André Luiz quanto para a esposa. E a gente sabe que acontece só essa permissão quando existe merecimento ou mérito da pessoa que pede e proveito daquela situação. Se a espiritualidade sabe que aquela visita vai causar um transtorno maior, não autoriza, não acontece. É por isso que não existe regra. Por isso que nem todos os que partem vêm e dão imediatamente notícias ou que dão. Às vezes porque não existem os meios, né? A forma de comunicação. Às vezes é porque ainda não está tudo pronto. Ou pelo lado do carnal, né? Ou pelo lado espiritual. Então ele já estava entendendo que ele precisava seguir a vida dele ali no plano espiritual, sem se preocupar mais tanto com aqueles que ele deixara para trás. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Até aqui tudo bem, gente? Alguma coisa? Thelma, aquele primeiro dia que você teve, que você estava lá você estava com a conexão não tão boa, eu não lembro se você realmente entendeu. Eu falei, todo mundo aqui já está acostumado a um mecanismo aí que a gente vai fazendo estudo, que eu quero que todos tenham liberdade de me interromper a qualquer momento, viu, Theo? Para tirar dúvida, para fazer algum comentário. O estudo não é uma palestra. Cada vez que eu leio isso daqui, eu estou aprendendo junto. E às vezes a opinião, a observação de vocês é válida para todos nós, tá bom? Mas eu vou seguindo. Então, me interrompam se acharem necessário. Então, ele percebeu. Oi? Você falou assim de dele não ter a autorização para voltar, tal. Por exemplo, se a pessoa ela desencarna, ela vê ela assim desencarnada? Como assim? Você está falando o corpo que ficou para trás? Isso. Em muitos Por exemplo, se casos, eu desencarnar agora, aí eu tô lá vendo todo mundo, os familiares, amigos, eu posso estar ali do lado vendo, todo mundo vendo isso? pode, e isso acontece com frequência, Estela. Não existe regra de desencarne. Cada um tem uma situação de evolução, cada um tem o auxílio da espiritualidade diferente e cada um tem apegos, dificuldades, mas são principalmente nos casos de, por exemplo, morte meio que de repente, por exemplo, num acidente. É que a pessoa costuma, naquele desencarne brusco,
ela costuma ficar perdida por ali e ver o corpo e perceber que ela não tem mais domínio sobre isso, mas isso também varia. Porque às vezes a transição é brusca, mas já tem merecimento, já tem auxílio e ela já é transportada diretamente para outros lugares. Muitos são levados à condição de adormecimento para que aconteça essa fase de transição mais facilmente. Certo? Então, o André Luiz estava percebendo, então, observando essa transformação dele, né? Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo. Então, vocês lembram da comparação que ele fez, né? Do macaco visitando um palácio no prefácio? Que são comparações que eu acho que são muito úteis para a gente entender. E aquela foi muito útil, mas essa que ele vai fazer agora, que o André Luiz faz agora, para mim é muito válida. E prestem atenção, então, o que ele estava falando, né? Agora ele estava começando a se enxergar. Ele não se conhecia profundamente. Ele estava o tempo todo preocupado com coisas externas e não olhava para dentro dele mesmo. Agora ele estava começando a se descobrir. E ele falava que antes, sem ele se descobrir, ele estava vivendo como se fosse um caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Olha essa observação, essa comparação que ele faz. Então, ele se sentia agora, né? Antes ele não tinha essa percepção. É a mesma coisa da história do macaco. Antes ele tinha visitado o nosso lar por tempo enorme, 1 ano, e não tinha ainda essa percepção que agora ele começou a adquirir. Ele evoluiu. Então ele já começava a ver coisas diferentes ali no nosso lar, o mesmo lugar onde ele estava trabalhando antes. Mas porque antes ele estava fechado nessa concha. Ele não conseguia observar ou prestar atenção nos espetáculos da natureza que estavam ao redor. Ele se sentia como rastejando no lodo. E olha agora a outra comparação que ele faz. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental. A gente muitas vezes tem a dor como um grande inimigo, né? Como uma punição, às vezes, divina. Só que nós sabemos que não é. O Espiritismo, principalmente, nos traz isso. Que nós não estamos sendo punidos. Nós, muitas vezes, através da dor, estamos sendo sensibilizados. E agora, só agora, o André Luiz estava enxergando isso. Então, ó, ele estava convencido de que a dor agira na minha construção mental. A maneira do alvião pesado. Alvião é um martelo, né? Se a gente for no dicionário, alvião é um martelo. Então, ele estava comparando a dor como sendo um martelo que conseguiu quebrar a concha desse caramujo. Então, a dor agira na minha construção mental à maneira de um alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. E é o que acontece com a gente. A gente não entende muitas vezes uma situação ruim, aparentemente ruim, né? Ou uma situação difícil. E a gente Gente, caiu minha conexão um pouquinho. Vocês perderam alguma coisa? Caiu minha conexão um pouquinho? Caiu. Tá. Aqui caiu também. Tá, mas eu acho que não perdeu muito, né? Não, você acabou de Tá. cair, ficou um pouquinho. Então, tava falando justamente disso. Qualquer coisa, se começar a cair muito, você fecha a sua câmera. Tá, pode ser. Mas então, o que ele estava falando é que a dor, cujos golpes ele não tinha entendido, né? Aquela dor que martelava ele, que ele estava achando que era algo ruim, só agora ele estava começando a entender. Então, isso também acontece com a gente. Quando começa uma situação difícil na nossa vida, a gente muitas vezes quer fugir daquilo, ou acha que Deus esqueceu da gente, e não presta atenção que aquilo está começando a fazer uma transformação na gente. Está tirando a gente da zona de conforto. Porque quando a gente se estabiliza naquela zona de conforto, a gente não cresce, a gente não consegue enxergar além. E é o que o André Luiz está falando.
É justamente essa comparação que é bom que a gente se lembre para o resto da nossa vida. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me e expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. Olha que lindo, né, tudo isso que ele está falando. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então, só depois desse processo é que ele se liberta daquele casulo, né, daquela concha, e ele começa a enxergar o quanto que tem além, que ele antes não enxergava. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Então, é como ele também citou no capítulo anterior, ali no fim do nosso lar. Ele encarou primeiro aquele segundo marido da Zélia como sendo um adversário dele, né? Ele não conseguia enxergar aquilo como alguma coisa boa. Mas agora ele estava conseguindo enxergar aquela pessoa como um irmão de verdade. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar. A gente sabe o quanto é difícil enxergar do jeito que ele está falando. Porque ele está falando aqui, não é só o fato de enxergar na Zélia a esposa que não é mais esposa dele. Mas era uma esposa que, inclusive, estava falando para as filhas não se lembrarem do pai. Então, a esposa que não pudera compreender-me. Mas ele estava enxergando ali, naquela pessoa, agora, uma irmã a quem ele deveria auxiliar. E foi o que ele fez quando ele passou a enxergar. Ele começou a voltar todo dia ali na terra, na casa dele, para levar auxílio. E foi isso que libertou ele daquela inferioridade. Quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Então, é um salto muito grande. E a gente não vai alcançar isso num passe de mágica, milagrosamente. A gente só vai se a gente continuar nessa luta constante. Não de um paraíso fácil, mas de conseguir fazer com que muitas vezes a dor opere a transformação dentro da gente. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Quer dizer, agora ele estava começando a entender um amor que é o amor que Jesus veio nos mostrar. Um amor totalmente distinto desse amor egoísta que às vezes a gente vive dentro de uma família, dentro de uma série de coisas na nossa existência. Órfão do afeto, de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Então, quando a gente consegue fazer romper essa casca, né, que muitas vezes nos envolve, que muitas vezes a gente também não enxerga. Porque, como ele falou antes, ele não se enxergava na condição daquele caramujo dentro daquela concha. Foi só quando aquela casca foi quebrada que ele começou a enxergar o que tinha muito além. E nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de uma humanidade onde realmente todos somos irmãos em condições iguais, e nós temos isso tudo para aprender. Então nós temos ainda algo que a gente não consegue nem sequer ter noção do que a gente está para viver. Porque ainda a gente vive muito num amor exclusivista, né? Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então, só quando a gente sai disso é que a gente toma consciência
verdadeira. Muitos aqui de nós ainda estamos lendo, ouvindo, com uma vaga noção do que é isso. É só quando a gente consegue sair que a gente consegue viver isso na íntegra, né? A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Então ele estava começando a ouvir muito mais a voz da coletividade, né? Do apelo divino para com ele referente, né, a tudo e a todos, do que ele estava com as necessidades inferiores, né, os interesses isolados, como ele estava falando ali. E isso é, na verdade, o resumo de tudo que Jesus nos deixou como exemplo, né? O viver saindo do egoísmo e em direção ao outro, né? A humanidade. A caridade como sendo o exemplo de vivenciarmos o amor mais aos outros do que a nós mesmos. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. Quer dizer, até as coisas pequenas para ele passaram a ter uma importância, uma significação completamente diferente. Tudo se transforma quando a gente realmente dá esse passo adiante. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. Vocês lembram que durante o livro inteiro do Nosso Lar, várias vezes, ele já achava maravilhoso tudo aquilo que ele estava vendo. Mas o que ele está falando agora aqui é que aquilo que já era maravilhoso passou a ter uma concepção ainda melhor ainda maior. Ele estava começando a ver coisas que ele não via, com uma indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma. Então ele começou a sentir como se ele fizesse parte do todo, de fato. Vocês veem que até a observação do simples vento, de um pássaro voando, até a luz do sol parecia que ele estava integrado a tudo aquilo. Então, é o nosso interior que se modifica. Por isso que Jesus também falou para a gente, né? Que ele veio instalar o reino de Deus no coração dos homens. Por isso que Jesus veio nos falar que toda transformação não é externa. A gente não vai para um paraíso de aspectos exteriores. A gente vai para um paraíso de renovação interna. É quando a gente passa a ter essa renovação que a gente começa a enxergar tudo diferente. E isso não precisa estar lá, nem aqui, não tem lugar. Tanto é que Jesus passou pela terra com esse sentimento de extrema comunhão com Deus e com toda a divindade, independente de onde ele estivesse. E é o que o André Luiz estava começando a sentir. Enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Então ele estava se sentindo harmonizado com tudo. A vida espiritual, inexprimível e bela, abria-me os pórticos resplandecentes. Até então viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Então ele estava reconhecendo tudo isso e é exatamente o que ele está falando até agora, no começo desse primeiro capítulo, da transformação que aconteceu dentro dele, que fez com que ele passasse a enxergar tudo diferente, apesar de continuar no mesmo lugar. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Quer dizer, as buscas para ele também se modificaram. E isso vai acontecendo com a gente até aqui na Terra. Quando a gente começa a dar esses passos adiante, certas coisas na nossa vida passam a não ter mais interesse. Algumas conversas bobas, algum tipo de companhia. Não que a gente deva menosprezar a ninguém, mas a gente começa a ter sede e necessidade de coisas mais elevadas, e isso é natural nesse processo de renovação.
aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Quer dizer, ele tinha praticamente um prazer, parece que mórbido, né? De ficar cultivando aqueles pensamentos de passado sofrido, de coisas que ficaram para trás. Ele ficava revivendo tudo aquilo e aquilo torturava ele. E olha como ele fala, né? Aprazia-me, quer dizer, ele sentia um certo prazer em cultivar esse tipo de pensamento torturante. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, e embriagava-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Então ele está reconhecendo o quanto ele estava aprisionado a esse tipo de pensamento e sentimento, né? Ele cultivava aquilo. Parece que ele queria falar para os outros o tanto que ele tinha sofrido, a família que tinha ficado para trás, porque aquilo, de certa forma, era a única forma de pensamento dele. E ele vivia naquela retroalimentação de sofrimento, que ele mesmo criava para ele mesmo. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Então, até a conversa que ele tinha com as pessoas que ele ajudava ali no Ministério da Regeneração, né, nas câmaras de retificação, que antes ele tinha uma curiosidade de saber. Nossa, o que será que aquela pessoa fez, né, para ter sofrido tanto? Ele ficava cutucando para querer saber aquelas informações. Tanto é que também essa era uma das instruções que a mãe do Lísias deu para ele, né, a senhora Laura. Falou, quando você agora for começar a trabalhar lá, se esqueça da curiosidade. Procure ser útil. Não fique atrás de conversas aí, atrás de ficar se apegando a esses detalhes que fazem as pessoas sofrerem também, lembrando. E agora ele está falando que agora, só agora, ele começava realmente a perder o interesse por esse tipo de pergunta e tudo mais, de assunto. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras menos baixas. E isso, olha que isso é também uma lição para a gente. Quantas vezes a gente não se interessa aqui, na nossa vida, pelos problemas dos outros, pelas fraquezas dos outros? A gente quer saber, nossa, o que que aquele lá fez, né? Ou qualquer um que a gente fique sabendo de um escândalo que aconteceu, a gente na mesma hora quer saber que escândalo foi esse. O que que aquela pessoa fez de absurdo? E aí a gente vem naqueles pensamentos em cima daqueles pensamentos, né? Ah, ela vai ter que pagar por isso, puxa vida, nossa, não vai passar impune. E isso é o que ele está falando. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo esse tipo de interesse mórbido pela infelicidade dos outros, né? Buscava os irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Então ali agora também mais na verdade, uma orientação para nosso hábito, né, de ficar buscando esses problemas dos outros. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente não precisa se interessar o que que essa pessoa fez para merecer aquilo. A gente quer saber no que a gente pode ser útil para levar aquela pessoa para cima. E não afundar mais. Porque muitas vezes quando a gente fica, olha, vamos cada um colocar a mão dentro da nossa própria consciência. Quantas vezes a gente ouve alguma pessoa falar alguma coisa, né, de ruim que ela mesma fez, ou às vezes não é nem a própria pessoa, é outra pessoa falando de uma terceira pessoa. E aí, naquele momento, a gente, além de ouvir aquilo, a gente julga e quer condenar aquela pessoa. E não está preocupado em colocar aquela pessoa para cima. Aliás, a gente tem, na primeira oportunidade, a gente cutuca a ferida daquela pessoa para colocar a pessoa mais para baixo. É isso que é ajudar ao próximo? É isso que Jesus está pedindo para nós? É isso que a espiritualidade está nos mostrando através desses livros? Com certeza não. E é aqui o que o André Luiz também está chamando mais uma vez a atenção. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Quer dizer, ele estava refletindo tudo isso que ele está passando para a gente, trabalhando no dia a dia dele ali nas câmaras de retificação, junto com a Narcisa. A Narcisa
é a pessoa mais próxima que ele tem ali dentro daquele trabalho ali. E ela, percebendo essa profunda transformação do André Luiz, fala para ele: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Então, olha o alerta que a Narcisa está dando para ele. Porque chega um momento da nossa vida que a gente se cansa de certas inferioridades e a gente busca renovação. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que falou no prefácio. Quando a gente se cansa da nossa animalidade, procurando o esclarecimento através da espiritualidade, a gente inclusive tem um campo que é infinito. Foi o que lemos na semana passada. Mas o que a Narcisa agora aqui está falando é o seguinte: essa renovação do André Luiz está acontecendo, mas não acabaram as dificuldades. Extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração em movimentos como este. Lembre-se da meditação do Evangelho de Jesus. Então, o remédio ou a medida preventiva para que a gente não caia num problema de novo é a meditação no Evangelho. É o espelho na vida de Jesus. É procurar as referências boas que a gente tem. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato com a harmonia universal, que é exatamente o que ele está falando até agora. Então a Narcisa está reforçando isso. Eu sei que você tá se sentindo num júbilo, né, de estar mais em harmonia com tudo isso, né? Após o abandono de suas criações caprichosas. Então, quando a gente começa a romper esses pensamentos e sentimentos mais egoístas, a gente começa a vivenciar essa sublimidade da nossa vida, é o que ela está chamando a atenção. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Eu não sei se vocês estão entendendo bem o que está falando aqui, mas é realmente um alerta, porque chega uma hora que a gente se cansa daquilo que a gente estava fazendo, buscando, e a gente às vezes viveu mais de uma encarnação aprisionado a esse tipo de movimento. Mas quando a gente sai dali, a gente sente um tédio, porque aquilo preenchia a gente. A gente estava acostumado com aquilo. Não é fácil a gente deixar hábitos que antes para a gente eram prazeres. Então é isso que ela está falando. Ao lado das rosas do júbilo, existe o espinho do tédio das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino. Quer dizer, falando que o coração do André Luiz agora é uma taça iluminada com os raios, né, da divina providência, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então é natural que quando a gente comece a se incomodar com tudo aquilo que a gente vivenciava, a gente sinta um certo vazio, um certo tédio. E isso é perigoso, porque muitas vezes a gente acaba tendo a tendência de querer voltar para trás, a de ser preenchido de novo, apesar de estar já vislumbrando aquilo, a gente tem um certo... Eu perdi a conexão de novo? Não, tá tudo certo, né? Tá. Então, a gente tem um certo medo de tudo aquilo que a gente não enxergava e a gente às vezes sente a necessidade de voltar para aquela zona de conforto. E foi o que a Narcisa fala para ele. E olha o que ele fala: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Então era exatamente aquilo que ele estava sentindo. Ele estava fascinado com tudo de novo que ele estava vendo, mas lá dentro ele estava se sentindo ainda num vazio. Ele estava se sentindo perdido, porque não queria mais voltar para trás, mas não tinha nada ali ainda para frente alcançado.
Narcisa tinha razão. E é por isso, gente, agora eu vou fazer só uma pausa para voltar naquilo que eu coloquei no grupo antes da gente começar hoje cedo, porque vocês lembram que no prefácio tem um trecho que fala exatamente isso que eu coloquei aqui no Instagram do seu João. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Quer dizer, às vezes a gente quer continuar com os mesmos vícios de sentimento, de postura, querendo receber a bênção de Deus, querendo que Jesus entre no nosso ser, mas a gente não se preocupa em esvaziar tudo que tem de ruim de dentro de nós. E no prefácio falou isso. Se a gente quer receber essa bênção, não adianta só ficar pedindo. A gente tem que esvaziar o vaso do nosso coração para receber essa água viva. Abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da vida eterna. E agora o que estava acontecendo com o André Luiz era isso. Ele tinha conseguido esvaziar aquilo. Ele começava a perceber o que estava dali para frente. Mas ele estava sentindo esse vazio. E isso é o que a Narcisa chama a atenção para ele. E aí ele fala, então, ao fim da semana... Não, voltei aqui errado. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Então imagine, tudo aquilo que para a gente é importante, de um momento para o outro a gente se vê enganado na forma de encarar aquele tipo de sentimento. Não que as pessoas não sejam importantes para ele, mas a forma de encarar aquele sentimento é que começou a mudar completamente. Então ele não mais tinha aquele sentimento de possuir o lar, ele não tinha mais o sentimento de posse. Ele não possuía mais uma esposa, ele não possuía mais os filhos amados, como sendo realmente algo que para ele era fonte constante de apoio para que ele se mantesse seguro e estável. Então aquilo foi tirado dele. Então ele estava se sentindo liberto, mas ao mesmo tempo vazio. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não tinha mais aquela paixão ou aquele sentimento que motivava ele de antigamente. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Então, olha como começa o livro, num tom até pesado, né? Para a gente começar a entender o que é a gente abrir mão de certas inferioridades, apegos exagerados que a gente tem. No capítulo 8 do Nosso Lar, né, que é o capítulo do umbral, capítulo 8 não, ou é 12 ou é 8, eu não me lembro. Mas no capítulo que fala do umbral, ele falava pra gente, o Lísias explicou para o André Luiz, que não só o ódio leva a gente a essas zonas, né, umbralinas, mas também o apego excessivo às paixões. Então, o desequilíbrio, tanto para baixo quanto para cima, fazia com que a gente ficasse aprisionado àquela determinada situação. E o que o André Luiz agora estava fazendo era se libertar desse desequilíbrio. Mas ele estava se sentindo vazio. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Então, voltando ao que falou no prefácio. A gente quer água viva, a gente quer ser preenchido com a mensagem que Jesus nos trouxe. Primeiro a gente tem que esvaziar. Mas depois de esvaziado, é preencher com aquilo que a gente está se propondo. É usar tudo aquilo que a espiritualidade, que Jesus nos deixa de exemplo, para que aquilo tome conta da nossa vida. Porque senão, o tédio, o vazio, é perigoso e faz com que muitas vezes a gente volte para trás dos mesmos vícios, nas mesmas tendências.
Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Quer dizer, a sementinha todos nós temos, mas nós temos que regar, adubar e fazer com que ela cresça, porque senão a gente pode voltar para trás. Em períodos como o que atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Quer dizer, o primeiro passo estava dado. Então agora é mais fácil o André Luiz encher aquela taça, né, aquele cálice, como ele fala, o vaso, com tudo que Jesus tem para dar para ele. Quando a gente está cheio de sentimento ruim, aquilo não acontece. Então o primeiro passo está dado. É mais fácil, mas se a gente não souber aproveitar esses momentos, a gente não dá esse passo adiante. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Essa frase é uma frase que eu espero que ela martele na cabeça de vocês para o resto da vida. Porque isso é a mais pura verdade. Olha o que a Narcisa está falando aqui. Gandolfo, você quer arriscar me explicar ou não? Ah, não sei, Marco. Eu acho melhor não, né? Tranquilo. É porque eu olhei para você, você estava com uma cara de quem eu achei que estava querendo falar alguma coisa, Gandolfo. Não, mas eu vou falar porque assim, ó, eu já ouvi essa frase de outras pessoas, né, de outros mais sábios espíritas, né? O Arthur Valadares é uma das pessoas que já falou sobre isso. E é a mais pura verdade, é uma frase que a Narcisa fala, que é assim, ó: quando nós, homens, né, o espírito do homem se engolfa, né, fica enroscado apenas em cálculos e raciocínios, quer dizer, só quer explicações, explicações, ele quer que tudo seja comprovado pela ciência, que tudo esteja ali perfeitamente explicadinho. O Evangelho de Jesus não lhe parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Por isso que muitas vezes o Evangelho é difícil de ser assimilado pelas pessoas muito inteligentes que acabam se voltando muito ou exageradamente somente para o lado do raciocínio e pouco do sentimento. Porque são muitas as pessoas que são extremamente inteligentes, mas que elas não conseguem sentir o Evangelho. E aí, o Evangelho parece um repositório de ensinamentos comuns, quer dizer, não tem nada de muito especial ali. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Então, o que ele está falando aqui é exatamente o que o André Luiz, a Narcisa está falando para ele, é exatamente o que ele começou a descrever no começo do capítulo. Ele antes não conseguia sentir tudo aquilo. Então, para ele, toda aquela beleza ainda não era tão grande assim. Mas quando ele começa a sentir, quando ele se liberta de sentimentos ruins, inferiores, e dá esse salto, exatamente tudo aquilo que ele já via, ele começa a ver de maneira muito maior, diferente, mais sublime. E aqui é o que está falando. Então, por que inúmeras pessoas leem a Bíblia? Aliás, tem pessoas que conhecem os versículos de cor e salteado. Falam tudo para a gente. Mas aquilo só falam da boca para fora. Não conseguem entender a grandeza, né? Como ele fala aqui, ó. Começam a despertar e veem que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo. Quer dizer, quando a gente consegue, se esforçando, dar um passo adiante, cada vez que a gente dá um passo adiante, esses ensinamentos de Jesus parece que começam a tomar uma significância cada vez maior.
como instrumento do Pai. E olha como ela ainda termina essa explicação que ela está dando para ele. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, vocês imaginam, se a gente está achando bonito agora, imaginem quando a gente der um passo adiante ainda mais. E a gente sabe que isso não acaba. Cada degrau que a gente sobe, a gente fica mais fascinado com as belezas do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que antes a gente nem sequer entendia, enxergava. Então, quando nós crescemos para o Senhor, quer dizer, quando nós começamos a adquirir valor de fato para Deus, para a espiritualidade, os ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, é a nossa forma de enxergar é que muda tudo. Por isso que Jesus também falou: quem tiver olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouçam. A maioria de nós ainda não tem isso. Por isso que quando a gente faz uma oração, hoje, cada vez mais eu peço para Deus que eu possa enxergar o que eu ainda não estou enxergando. Eu não quero que Ele resolva os meus problemas são meus, eu que tenho que resolver. Mas eu peço para que eu consiga enxergar, que eu possa visualizar aquilo que eu ainda não vejo, para que eu consiga dar os passos firmes para a solução as minhas dificuldades, os meus fantasmas, né, interiores. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Quer dizer, não adianta nada a gente chegar nesse ponto onde a gente está começando a ver o que está lá para frente e querer desistir. Querer achar que não, é muito sofrimento, não é esse o meu caminho. Aí eu vou voltar para trás. Não, a lição aqui é grandiosa demais para que a gente volte para trás. Agora a gente estava numa madrugada, estava tudo muito escuro, mas a alvorada começa a raiar. Se a gente está vendo esses raios do dia novo aí acontecendo, vamos caminhar firme na direção dessa alvorada. Tá no fim já, gente. Tudo bem, mais uma vez eu falei pra caramba, não consegui parar de falar e vocês não me interromperam. Eu quero saber se está bem compreendido tudo isso daqui, porque eu acho que realmente o André Luiz deu um primeiro capítulo como se fosse uma trombada para que a gente seguisse do livro dali para frente, porque mais trombadas vão ter pela frente, viu? Eu vou falar que esse livro, ele fala muito da responsabilidade mediúnica, mas a lição serve para todos nós, a cada capítulo que a gente vai estudar. Então, se tudo bem, vamos finalizando aqui. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Quer dizer, vocês lembram que a Narcisa está trabalhando ali nas câmaras de retificação com outros propósitos. Ela tinha sentimentos desequilibrados, ela queria voltar para a Terra numa nova oportunidade de uma nova encarnação, mas ainda não tinha preparo para isso. E foi a ministra veneranda que pediu para ela que ela trabalhasse por 10 anos ali para que ela pudesse refazer esses sentimentos desequilibrados dela, para que ela pudesse estar preparada para voltar para a carne. É o que ela está falando. O André Luiz está trabalhando bastante ali. E ela, por sua vez, está trabalhando esperando realmente estar pronta para voltar para a Terra. Mas aí agora ela dá um conselho para o André Luiz. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Quer dizer, ela falando, eu não vou poder continuar com você por muito tempo, André, porque eu logo tenho o meu projeto reencarnatório. Mas eu acredito que você aqui já deu um grande passo. E agora, o meu conselho é que você possa aproveitar novos aprendizados no Ministério da Comunicação. A gente lembra que no nosso lar,
O nosso lar é subdividido em 6 ministérios. Um dos ministérios é o Ministério da Regeneração, que é onde o André Luiz está trabalhando. O outro ministério é o Ministério do Auxílio, que é como se fosse um grande hospital, onde o André Luiz tinha sido recebido e tratado. O outro ministério é o da Comunicação. É o ministério que tem ligação direta com a comunicação com o mundo aqui na Terra. Então, a espiritualidade que nos traz auxílio, não só de maneira mediúnica, né? Não só em centros espíritas. A espiritualidade leva auxílio para todo mundo, sendo espírita ou não. Os católicos recebem auxílio do plano espiritual, os evangélicos, os Jeová, os ateus também têm os seus protetores. Então, a comunicação que acontece muitas vezes através da intuição, da sensibilidade e tudo mais, é tudo ali nesse ministério. E esse livro vai falar sobre isso. Sobre uma nova forma de aprendizado que o André Luiz vai ter no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Então, ela falando isso daqui, conhecendo, como falou no início do parágrafo, esse potencial que o André Luiz tem, falando que no Ministério da Comunicação, vários companheiros, então, levam esse auxílio, tanto ao mundo visível quanto ao mundo invisível ao homem. E que, então, ele pudesse escutar esse conselho dela e por que não tentar? Antes que pudesse agradecer ao alvitre valioso, né, ao convite valioso da Narcisa, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Quer dizer, ele ia responder, mas ela foi chamada e foi e deixou só a pergunta para ele, e agora ele começou a refletir sobre novos horizontes, né? Então, é o que vai começar daqui para frente no livro Os Mensageiros. O André Luiz vai começar a trabalhar, fazer como se fosse um estágio no ministério onde as pessoas ou os espíritos são responsáveis por levar o auxílio ao mundo aqui nosso, né, ao mundo dos encarnados. Por isso eles são chamados de os mensageiros. Eles são as pessoas que levam mensagens, mensagens de esperança, mensagens de solução, de ajuda, de seja lá qual for a mensagem. Mas esse é o departamento que nós vamos seguir daqui para frente dentro desse livro. Certo, gente? Perfeito, foi ótimo, foi muito bom. Aprendizado direto. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Várias, mas Várias. precisamos digerir. Digerir, né? Melhor digerir primeiro. Então tá bom. Então a gente pode até usar o grupo, se não quiser fazer nada agora, mas durante a semana, se for necessário, vamos revivendo, né, esse capítulo. Até porque quando chegar no segundo capítulo, a gente está com tudo isso bem sedimentado. Então, se vocês quiserem, estou aqui agora. Se não, durante a semana, para o que precisar. O que eu não souber, eu vou procurar ajuda, né? Tudo tranquilo, Thelma? Você que está começando aí. Não estou ouvindo até. Acho que a Thelma está. Então tá jóia, gente. Bom, ao pessoal que vai começar o... Ô, Thelma, acho que você está sem o microfone. Ah, tá, agora sim.